Oi gente, tudo bem? Dando continuidade naqueles vídeos pré-mudança, né? Agora estamos em reta final, então eu não sei quando eu vou conseguir gravar de novo, aí acho que vai ali umas 2 semanas para arrumar, mas acho que tem conteúdo. E hoje eu vim falar de um livro que já era para eu ter feito o vídeo, gente, e acho que vai ficar meio superficial, porque vocês sabem que eu gosto de fazer vídeo assim logo que eu termino a leitura, né? E esse aqui eu já li no mês passado, era para ter feito, com as correrias não deu, mas mesmo assim eu quero fazer, porque faz tempo que eu quero falar dessa autora e esse livro aqui surgiu assim que eu comprei, eu já li e é muito bom. Gente, é assim, o livro do qual eu vou falar hoje é de uma autora que eu já queria falar, acho que no começo do canal. Eu li o livro dela, gostei muito e na época não fiz vídeo, tá? A gente está falando da Selma Lagerlöf, autora sueca que foi a primeira mulher ganhadora do Nobel de Literatura. Eu li um livro dela há uns 4 anos chamado A Maravilhosa Viagem de Nils. Não lembro o sobrenome, gente, porque esses nomes suecos são muito difíceis. Mas é um livro maravilhoso, infanto-juvenil, que inclusive foi adotado por muitos anos e eu não sei se ainda não é usado nas escolas da Suécia. Porque a Selma, ela tinha essa relação assim mais próxima com as crianças, tá? O livro que eu vou falar hoje não é infantil, mas eu quero contar um pouquinho da história de como eu conheci a autora. Esse livro que eu li há uns 4 anos, né, eu não fiz resenha, mas eu recomendo bastante, só que é um livro difícil de achar. Ele é basicamente um passeio pela Suécia, tá? A gente vai ter um menino que não se comporta bem e acaba recebendo o castigo de um duende. E ele vai ter que sair voando pela Suécia nas asas de um ganso. É isso mesmo. E aí, gente, a gente tem muito da geografia, da economia, da história, da cultura sueca nesse livro. Justamente por isso ele é muito usado, ou foi muito usado, agora eu não sei, nas escolas suecas, tá? Bem, essa é uma parte de quando eu conheci a autora, né? Tem mais livros dela, só que são poucos traduzidos. E o mês passado, o mês retrasado, acho que foi, eu descobri no Catarse esse projeto da editora Wish, que inclusive tem livros maravilhosos, né? Sempre que eu posso eu adquiro algum. Essa aqui é uma obra da Selma Lagerlöf chamada O Anel dos... Eu vou deixar aqui na tela, gente, porque eu juro, eu coloquei até no tradutor do Google para ver como é que falava isso aqui. Eu não consigo falar, tá? Mas existe também uma tradução antiga que é O Anel do General. Também é conhecido por esse nome, tá? Aqui diz um mistério sueco de 1925. Então a gente vai ter aqui um livro um tanto quanto gótico, tá? A gente vai ter a história então desse general que morreu e ele lutou em muitas guerras, então ela vai falar um pouquinho da história de uma guerra importante na Suécia também. Ele lutou e ele ganhou na época do rei Carlos XII, Carlos II, vou deixar aqui na tela também. Ele ganhou um anel, como se fosse uma condecoração. E ele pediu então esse general para que quando ele morresse ele fosse enterrado com esse anel. Era um anel que valia muito dinheiro, tá? Bom, a família fez a vontade dele então e ele foi enterrado, né, no jazigo portando esse anel. O jazigo foi fechado, mas um tempo depois, alguns meses depois, uma neta dele faleceu. E quando eles foram sepultar então essa neta, o jazigo ficou aberto, né? E o filho dele, sei lá, disse que não precisava fechar e pronto, né? Ok, o que acontece é que naquelas terras do general havia um casal de camponeses, né? Eu não lembro se eram vizinhos ou se eles cuidavam das terras, mas isso é irrelevante. E eles sabiam que o jazigo estava aberto. E aí eles não resistiram à tentação. Enfim, o casal de camponeses então toma o anel desse jazigo, né, do general, tira da mão do corpo dele e pega para eles, né? No momento em que eles voltam para casa,
a casa deles se incendeia, pega fogo, tá? E eu não posso contar muita coisa porque a história é uma história relativamente curta, tá? A gente tem um livro aqui de 159 páginas, mas eu acho até que tem alguma coisa aqui de pós-fácil. A história mesmo é de 150 páginas, gente. Aliás, uma edição maravilhosa da editora Wish. Ui, até caiu aqui, ó. Mas que vem com vários cards e tal. Enfim, gente, essa história do anel do general vira uma maldição. E aí, passam-se os anos, a gente fica sabendo que esse casal de camponeses teve a vida totalmente amaldiçoada por conta dessa atitude deles e o anel simplesmente desaparece, né? A gente vai dar um pulo no tempo ali depois e vai descobrir então o que aconteceu com esse anel, como é que se essa maldição foi desfeita, o que realmente era verdade ou não. Existia mesmo um general que assombrava quem pegava o anel dele. Esse anel foi restituído ao jazigo no final. É tudo isso que a gente fica sabendo durante a história. Mas eu adorei porque, além de eu gostar muito da maneira como a Selma Lagerlöf escreve, eu já tinha gostado naquele Infanto Juvenil. Como eu disse, ela tem esse carisma, ela tem muito essa pegada de contos de fada. Então, por mais que seja uma história assim, um mistério, uma história meio gótica aí, que vai tratar de assombração, vida após a morte, mas ela tem uma pegadinha de conto de fadas. E eu gosto muito disso, tá? Tá aqui, ó, Um Mistério Além Túmulo. A poética de Edgar Allan Poe e a famosa premissa de um anel amaldiçoado se encontram nessa história escrita por Selma Lagerlöf, primeira mulher a receber o Prêmio Nobel de Literatura. O roubo à cripta do general desencadeia uma série de eventos perturbadores, misteriosas superstições e um profundo desejo de vingança em meio às florestas de uma província sueca no século XVIII. Esta é a história de um anel fantasmagórico que desaparece de tempos em tempos, ressurgindo para trazer ruína à vida de seus possessores. Então, assim, tem aquela pegadinha assustadora, né? Tem aquela pegadinha de contos de fada, assim. Pra mim foi uma mistura que funcionou muito bem, eu li muito rápido, tá? Mas eu aconselho porque a gente não tem muito material dessa escritora aqui. Inclusive tem uma curiosidade que eu não achei em lugar nenhum e eu vou colocar aqui pra vocês, tá? Eu não gosto de direcionar meus comentários para nenhum tipo de religião, filosofia e tal, mas eu achei interessante, tá? Para quem simpatiza com a doutrina kardecista, tá? De Allan Kardec, uma curiosidade, a gente tem livros psicografados, tá? Pelo espírito da Selma Lagerlöf, né? Então, e são livros infantis, justamente por essa proximidade que ela tinha com as crianças, tá? Vou deixar um exemplo aqui na tela. A gente tem um livro, inclusive, do Divaldo Franco. Para quem conhece a doutrina vai conhecer. Quem não simpatiza, a gente esquece esse comentário, tá? Eu sei que isso é um assunto que divide opiniões, né? Eu sou muito curiosa com tudo, sou aberta a estudar várias religiões e filosofias, então quis trazer esse fato, né? A gente tem um livro que é esse aqui, que eu vou deixar a capa, que é uma história infantil escrita por Divaldo Franco em psicografia, e quem trouxe a história para ele foi a Selma Lagerlöf. Então, para quem gosta desse tipo de literatura, eu aconselho demais. Eu quis trazer mesmo porque esse livro é muito lindo. Vou tentar colocar, acho que até já passou aqui algumas fotos dele, porque ele tem ilustrações de visões, enfim, gente, é uma capa dourada aqui que eu achei maravilhosa. Tanto essa história como a vida e a obra da Selma Lagerlöf me atraem bastante e tem pouco material, então como eu sei que é pouco comentado, eu resolvi trazer aqui pra vocês. Então é isso, gente, fica aqui a dica. Não vou ousar pronunciar esse nome, então fica o Anel do General, vocês sabem do que eu tô falando. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!